dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai bondoso, possa habitar e inundar nossos corações através de Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Mestre. Meus irmãos, chegamos hoje aqui à sexta-feira, às duas últimas perguntas da nossa lição desta semana e da lição, de toda a lição do livro de 1 Coríntios. Portanto, vamos aqui às duas últimas perguntas. Antes, vamos recapitular aqui o que nós estudamos ontem, na quinta-feira. Ontem nós vimos, na pergunta 9, por exemplo, que o apóstolo Paulo disse que se alegrou muito pela vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, 3 irmãos enviados lá de Corinto para encontrá-lo lá na cidade de Éfeso, onde ele se encontrava, e de onde ele escreveu essa carta aos Coríntios, que esses 3 homens provavelmente levou essa carta lá para os irmãos lá de Corinto, né? Paulo chega a dizer que esses 3 irmãos, eles supriram, né, a falta que a igreja de Corinto fazia a Paulo, né? Aqui ele não usa a palavra saudade, né? Porque é uma palavra que só se encontra na língua portuguesa, né? Saudade. Era isso que Paulo sentia, mas é a forma como ele escreve aqui. Que eles supriram aquela falta que Paulo sentia de estar com os irmãos lá de Corinto, né? Ele chega a dizer também que aqueles irmãos, a presença deles trouxe refrigério ao seu espírito, né? E Paulo, por causa destes homens, Paulo pede à igreja de Corinto que reconheçam aqueles homens, o trabalho deles, o que eles fazem, a dedicação dele pela obra, né? E depois Paulo diz à igreja de Corinto que todas as igrejas que se encontravam na Ásia, a quem ele representava, a quem ele, né, estava em contato, estava saudando, né, desejando saúde à igreja de Corinto. Ele continua e diz que os irmãos, o casal, né, Áquila e Priscila, também em Cristo, também estava saudando a igreja de Corinto, né? E os irmãos que se congregavam com eles na casa de Áquila e Priscila, havia uma congregação, né? Uma igreja que esses irmãos todos estavam mandando lembranças, saudações para a igreja de Corinto, né? Aonde Paulo provavelmente se encontrava hospedado. Portanto, dando prosseguimento à nossa lição, vamos hoje para sexta-feira. A primeira pergunta de hoje, a 11ª pergunta, diz assim: sobre a saudação, que recomendação dá o apóstolo Paulo sobre a maneira como os irmãos deveriam saudar-se, cumprimentar-se, né, nas relações humanas, uns aos outros? O que Paulo revela sobre quem escreveu essa saudação e o que isso quer dizer, né? 1 Coríntios 16, versículo 20 e 21 diz assim: todos os irmãos vos saúdam. Todos os irmãos que estavam lá na casa de Áquila, Priscila, os irmãos na igreja da Ásia, né? Todos os irmãos vos saúdam, diz Paulo. E ele diz agora: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Veja bem que Paulo deixa, não pode haver dúvida, já que a igreja de Corinto era uma igreja culta, era uma igreja que dava importância a esse tipo de coisa. Geralmente um povo muito culto quer saber todos os detalhes, até aquele que não tem importância muito, não tem? Né? Um homem erudito, ou uma pessoa metida, a culta, né? Não tem aquelas que elas gostam assim de contar detalhes que são até inúteis para a edificação, mas eles querem contar os detalhes, né? Para aquela igreja era importante ouvir isso, né? E Paulo entende que para eles é importante ouvir isso, né? Ouvir que Paulo havia escrito essa saudação ele mesmo,
né? Paulo não é aquele que manda os outros fazer as coisas, né? Paulo está dizendo, eu estou fazendo isso do fundo do meu coração. Eu não estou ditando isso para que alguém escreva. Não, eu mesmo estou escrevendo. Olha que coisa linda, não é? Porque Paulo quer dizer com isso o quê? Que aquilo está sendo tirado do fundo do seu coração, é um depoimento dos mais sinceros, né? Ele não está pedindo opinião de ninguém, porque às vezes quando você está escrevendo, você está ditando para alguém escrever e alguém lá pode alterar. Não, mas Paulo, né, está dizendo, foi eu que escrevi do meu próprio punho. É eu que estou pedindo para vocês saudarem uns aos outros. E eu não estou pedindo para que vocês saúdem uns aos outros de qualquer forma, não. Eu estou pedindo que vocês saúdem uns aos outros com um beijo na face. Olha só, com um ósculo. Ósculo é beijo, né? Com um beijo na face. Já imaginou o que Paulo está pedindo aqui? Poderia ser algo, para muitos ali, praticamente impossível para alguns, né? Por quê? Porque era uma igreja que tinha problemas de divisão. Uns irmãos se achavam melhores do que os outros, né? Haviam inclusive, irmãos que denunciavam uns aos outros devido ao pecado. O pecador poderia se achar né? Com raiva daquele que o denunciou. E daí, já imaginou o ambiente, que era um ambiente difícil? E agora Paulo está dizendo, se eu der essa, entre aspas, ordem espiritual, alguns, pelo menos, vão fazer isso, né? E um ósculo santo era um pedido de perdão, um pedido de desculpa. Paulo encontra aqui uma maneira espiritual profunda de dar um checkmate ali na igreja de Corinto, para que a igreja de Corinto pudesse fazer esse tipo de saudação. Ora, Paulo estava fazendo um esforço grande para que a igreja se perdoasse. Hoje, a gente pediria que a igreja não só apertasse a mão, mas abraçasse ali o seu irmão, pedisse perdão por algo né, que foi dito, que magoou, por algo que foi feito e que machucou, né? E aí a gente fazer como Paulo aqui é uma grande obra, né? Para que os irmãos se saúdem, para que haja saúde, não só física, mas sobretudo aqui a saúde espiritual, que eles continuem a ter um corpo espiritual sendo edificado, crescendo, se desenvolvendo. Esse é o grande objetivo do apóstolo Paulo, mas sobretudo de Cristo, o cabeça da igreja. E na nossa última pergunta, a 12ª, o que Paulo afirma sobre quem não ama o Senhor? Qual o significado, né, de Maranata e qual a saudação final que Paulo deixa, né, para a igreja de Corinto? O versículo agora é do 22 até o 24, os 3 últimos versos, que ele diz assim: se alguém não ama o Senhor, não ama o Senhor Jesus, né? Em outras palavras, se alguém não ama o Senhor Jesus como ele amou, capaz de perdoar o seu irmão, beijar o seu irmão, desejar saúde ao seu irmão, querer o bem de todo o corpo da igreja e de cada um dos irmãos individualmente, ele está dizendo, se alguém não ama o Senhor, só nessa frase está implícito tudo isso. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Paulo está dizendo, se alguém não ama o Senhor, seja ele amaldiçoado, seja ele uma maldição. Nesse contexto aqui, ele está dizendo, anátema quer dizer maldição, né? Seja ele maldito. Olha só, seja quer dizer, vocês o amaldiçoem, ou se afaste dessa maldição. Aqui cada um interpreta como bem entender, mas tudo isso junto e misturado quer dizer essa mesma coisa. Se alguém não ama o Senhor Jesus, é uma maldição, né? Ponto final. Aí Paulo continua dizendo, Maranata. Maranata quer dizer assim, oxalá, tomara que o Senhor venha logo. Vem logo o Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo aqui com Maranata. Maranata quer dizer isso, né? Maranata, que o Senhor venha logo. Que coisa linda, né?
E ele conclui dizendo: a graça do Senhor Jesus seja convosco. Ao dizer isso, Paulo está dizendo: a graça que o Pai deu ao Senhor Jesus, aquela graça que o Senhor Jesus tem, porque recebeu do Pai, igual aquele Espírito que Moisés recebeu de Deus e que Deus pegou do Espírito, mesmo Espírito dado a Moisés e compartilhou com 70 anciãos, é a mesma coisa aqui. A graça do Senhor Jesus, ou seja, a graça que Deus deu ao Senhor Jesus, seja convosco, seja derramada sobre vocês também aí de Corinto. Aí a parte final do texto diz: o meu amor, seja com todos vós. Em outras palavras, né, claro, em Cristo Jesus, né? O amor dele aqui é em Cristo Jesus. Em outras palavras, a gente poderia traduzir assim numa linguagem mais moderna, é como se Paulo dissesse: eu amo a todos vocês aí de Corinto em Cristo. Porque eu estou em Cristo, porque o amor de Cristo está em mim, é que me faz amar vocês. Se não fosse esse amor, se não fosse essa presença espiritual de Cristo em mim, eu não amaria vocês. Toda vez que ele diz em Cristo, ele está condicionando a isso. Quando ele diz que a igreja da Ásia, as igrejas da Ásia estão saudando a igreja de Corinto em Cristo, ele está dizendo: essa igreja só tem esse tipo de amor por vocês, só tem esse tipo de desejo de saúde para vocês, porque a igreja está no Espírito de Cristo. Se o homem não está no Espírito de Cristo, ele não deseja o bem do outro. Ele não deseja o melhor para o outro. Paulo deixa bem claro aqui. Ele, se estivesse falando como um homem carnal, Paulo jamais desejaria isso para a igreja de Corinto. Então, quando ele fala, eu vos amo, eu só amo porque o Espírito de Cristo está em mim, porque Cristo me amou primeiro e eu entendi esse amor, né? E por que eu entendi esse amor? Porque a graça de Deus foi derramada sobre mim por meio de Jesus Cristo. É por isso que eu estou desejando que a graça do Senhor seja com vocês. Porque se ela for com vocês e vocês compreenderem esse amor, vocês vão saudar os irmãos, vão beijar na face deles com todo o amor, com todo o espírito de paz, de humildade, de buscando unidade entre os irmãos. Que coisa linda, né? E Paulo aqui conclui com essas palavras, apelando ao coração de todos os irmãos lá em Corinto, para que eles buscassem amar uns aos outros e viver na unidade pela qual Jesus Cristo orou nos seus últimos momentos aqui na terra de teste e de sofrimento antes da crucifixão, a unidade espiritual entre os irmãos.